Boa noite, meus irmãos internautas. Hoje aqui fisicamente apenas com a presença do Walter, que está se desdobrando mais uma vez para poder fazer o nosso áudio e vídeo chegar até vocês. Muito obrigado, Walter. Corre com a luz e tal. Muito obrigado. E também hoje, excepcionalmente, a Juju, que veio me acompanhar, minha outra filha. Vocês conhecem a Luísa, mas a Juju que veio dessa vez me acompanhar. E também na presença de cada um de vocês e dos amigos espirituais que aqui estão. Bom, eu vou conversar com vocês hoje sobre um assunto que eu sou um apaixonado, que é Jesus, caminho, verdade e vida. Essa frase de Jesus, para os seus opositores, ela gera um grande questionamento e uma grande celeuma. Muitos opositores do nosso mestre amado, ao lerem essa frase, interpretam de maneira muito equivocada que sem Jesus não há verdade, não há vida. Então aqueles que não são adeptos ao cristianismo não estariam salvos, o que é equivocado. Na verdade, o que Jesus Cristo veio nos trazer quando ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por mim, são pelas suas atitudes reiteradas vezes demonstradas na sua passagem pelo planeta. Então, quando ele diz que eu sou o caminho, é seguir as pegadas de Jesus nas suas ações, repetir as ações de Jesus é a verdade e a vida e nos direciona ao Pai, ao amor supremo. Dentre a infinidade de ensinamentos trazidos pelo nosso amado e respeitado Mestre Jesus, governador do orbe, eu optei por escolher esse, para quem já teve a palestra na quarta-feira, eu já fiz outra vez essa palestra para quarta-feira e hoje para vocês de quarta e quinta que estejam assistindo online, eu optei porque este é o caminho que nos levará para um mundo de regeneração. Então, nesse tema, muitas vezes, nesse momento tão conturbado que vivemos, tão confuso que vivemos, a opção dessa palestra é porque aqui nós encontraremos na pegada de Jesus como nós seremos aptos para frequentar um mundo de regeneração. Todos nós, de uma forma ou de outra, estamos sofrendo os efeitos globais dessa pandemia do Covid-19. E talvez muitos estão se perguntando sobre a transição planetária. Seria a pandemia, essa pandemia que está nos assolando, seria o sinal do início da transição planetária? Talvez a dúvida seja: a transição planetária já começou? A pandemia do coronavírus é o marco da transição planetária que nos levará a um mundo de regeneração? Eu, parafraseando Haroldo Dutra Dias, faria a seguinte pergunta: a transição planetária começou ou tornou-se visível ao mundo material por essa pandemia? Meus irmãos, segundo a melhor interpretação do Espiritismo, eu posso afirmar que a transição planetária no plano espiritual, ela já começou há um bom tempo. Um movimento em massa de encarnações de espíritos muito imperfeitos
aportaram no planeta Terra há um bom tempo. Essa legião de espíritos, essa legião de espíritos imperfeitos, encarnaram no planeta Terra e fizeram uma mudança e impactaram o planeta Terra nas artes, na cultura, na música, no plano físico, em vários aspectos. Percebemos esse impacto na nossa sociedade em que vivemos. No uso desenfreado de drogas, no materialismo exacerbado. Esses companheiros nossos receberam esta grande oportunidade de mais uma vez, em massa, reencarnar no planeta Terra. Todos juntos, com o objetivo de serem despertados para o caminho, a verdade e a vida. Mas esses irmãos impactaram a cultura do mundo. O culto ao bezerro de ouro, metaforicamente falando, é a expressão do materialismo que assola a sociedade em que vivemos. Esse materialismo, essa vida, essa busca incessante ao culto ao bezerro de ouro. E esse foi o movimento dessa grande reencarnação em massa que marcou o início da transição planetária no plano espiritual. Porque o primeiro passo é a transição planetária ocorrer de lá para cá e depois daqui para lá. Como muito bem nos ensinou André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, em que há uma correlação entre a evolução do planeta, tanto no plano físico como no plano espiritual. E como reiteradamente nós falamos que o corpo físico é o reflexo do nosso perispírito, tal qual a sociedade espiritual é o reflexo, vai refletir para o corpo físico, para a sociedade material, o seu reflexo. Então é necessário que essa transição planetária tenha se iniciado, e ela se iniciou há muito tempo. E por misericórdia divina, nossas almas tão atreladas ao mundo material receberam esse presente. A pandemia parou o mundo em patamar nunca antes imaginado. Parou o mundo economicamente, socialmente, politicamente. Parou guerras e conflitos econômicos e políticos. Há pouco vivíamos o conflito econômico, político e até mesmo militar entre Estados Unidos e outros países, entre os Estados Unidos e China, e tudo nesse momento parou. Essa pandemia focou a atenção de quase todas as pessoas do mundo em um vírus que se multiplica rapidamente, atingindo proporções gigantescas e colocando a sociedade numa situação gritantemente peculiar. A pandemia materializa a transição planetária e coloca a sociedade diante da morte. Mesmo as pessoas que até o presente momento não estavam caminhando lado a lado com a morte, porque tantos irmãos assim o estavam fazendo, em decorrência de doenças graves que estavam lhe acompanhando, em decorrência de momentos muito peculiares, estavam já caminhando lado a lado com a morte. Mas essa pandemia trouxe-nos para a sociedade quase como um todo a morte. A reflexão sobre a morte. A reflexão sobre a nossa finitude enquanto corpo físico.
A humanidade está sendo convidada a pensar sobre a morte, o que está gerando o medo e o pânico. E por que temos esse medo? Mesmo nós espíritas, que estamos muitas vezes acostumados a vociferar o tempo todo que o corpo ele é perecível, mas que o espírito é imortal e que nada pode acontecer conosco, porque somos espíritos imortais em constante evolução. Mas mesmo assim, dentro das fileiras espíritas, dentro de cada uma das religiões do mundo, que também tem nos preparado para este momento da morte, visualizamos um medo. Provavelmente, nosso medo é porque sabemos que não estamos no caminho reto demonstrado por Jesus Cristo para alcançar a verdadeira vida. Muitas vezes, ao nos defrontarmos à sociedade, à humanidade que estava tão atrelada ao materialismo, se depara com a morte tão próxima, sua ou de familiares, ou do próprio medo da morte ou de uma contaminação. E aí começa a se questionar: estou eu no caminho certo? E se eu morresse hoje, fruto de alguma situação, eu realmente segui as pegadas de Jesus? Será que estamos realmente aptos e nos sentimos aptos a habitar o mundo de regeneração que se apresenta depois dessa transição planetária? Estamos de fato agindo para sermos merecedor deste reino de Deus na terra, anunciado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, anunciado pelo sermão, pelo Apocalipse de João e pelo sermão profético de Jesus Cristo? Estamos de fato preparados, e em tantas outras escrituras, partes das nossas escrituras, que anunciavam o surgimento do reino de Deus na terra. E ao nos defrontarmos com uma pandemia que nos traz a morte escondida em cada esquina, em cada posto de gasolina, em cada supermercado, em cada farmácia, temos a oportunidade de nos questionarmos se estamos de fato preparados para habitar este mundo de regeneração. E é por isso, meus irmãos, que eu quis trazer um pouquinho da lição de Jesus Cristo, de como nós podemos seguir, ao seguir esses passos desse caminho trazido pelo Mestre, garantirmos o nosso bilhete dourado para que nos levará ao reino de Deus na terra. E é isso que nós vamos falar no dia de hoje. Para utilizar um pouquinho do exemplo de Jesus Cristo, eu quero demonstrar esse caminho com a parábola do bom samaritano. No entanto, para ficar mais claro e para que possamos entender e compreender, sobretudo, a profundidade trazida por Jesus Cristo na parábola do bom samaritano, é necessário que entendamos e nos desloquemos um pouquinho para o significado daquelas palavras do Mestre para aquele momento. Então vamos lá. Alguns pré-requisitos importantes. Havia grande rivalidade entre os judeus e os samaritanos na época de Jesus Cristo. Isso decorrente das cismas das 12 tribos do Egito, em que dividiu o povo de Israel em norte, que era o reino de Israel, e o reino do sul, que era o reino de Judá. E havia grande rixa entre as 10 tribos que ficaram no norte e as 2 tribos que ficaram no sul.
Um outro aspecto muito relevante, segundo aspecto, é que a cultura hebraica dizia que se uma pessoa pura misturar-se com uma pessoa impura, aquela pessoa impura tornava aquela pessoa pura impura. Ou seja, pelo simples contato com o impuro, o puro se sujava. Mas Jesus Cristo vinha dizer exatamente o oposto, e essa era uma das grandes revoluções que ele propõe. Jesus Cristo vinha nos ensinar que se uma pessoa pura tomar contato com um impuro, ao contrário do que se dizia pela sociedade hebraica, aquela pessoa pura pode purificar o impuro através das suas obras. E é por isso que Jesus Cristo vem nos ensinar que ele era o médico dos doentes. Numa passagem belíssima, narrada pelo irmão X, no capítulo 19, chamado Jesus e Simão, no livro Estante da Vida, em psicografia de Francisco Cândido Xavier. Em que Jesus narra, em que o irmão X narra aquele episódio trazido por Mateus chamado o banquete com os publicanos, em que Jesus Cristo, muito mais adepto de ajudar as pessoas que estavam necessitando, de acolher os fracos, e ele acolhe então os publicanos, os cobradores de impostos. E Pedro, que tinha enraigado em si ainda naquele momento, que ao tomar contato com aqueles cobradores de impostos considerados impuros, Pedro se revolta com Jesus. E quando então Pedro e Jesus estavam caminhando, voltando para Cafarnaum, Pedro, que viu Jesus tratar os publicanos com amor, ousa repreender Jesus Cristo e diz para Jesus Cristo: Mestre, se tanto carinho será dado aos maus, o que daremos aos bons? E Jesus Cristo, dentro daquela superioridade moral, responde a Pedro: Pedro, eu sou o médico dos doentes, eu não estou aqui para os sãos. Então aí é que está, esse é um grande fator muito importante para se entender a parábola do bom samaritano e o porquê que ninguém queria tocar no impuro. Um outro fator importante é compreender quem era o doutor da lei. O doutor da lei, então um doutor da lei procura Jesus. Um doutor da lei era um bacharel em direito, ele era um advogado, ele era a lei, era aquele que interpretava a lei no tempo de Jesus. E a lei era o Pentateuco mosaico. Então, os doutores da lei, eles têm a mesma ideia dos advogados no dia de hoje ao interpretar a legislação que era o Pentateuco. Um outro ponto, o quarto ponto importante para ingressarmos nessa parábola, é que na época de Jesus se discutia juridicamente quem herdaria a vida eterna, que é a mesma discussão que estamos fazendo hoje. Quem estará apto para o planeta de regeneração? Naturalmente, os judeus, em sua grande maioria, acreditavam na imortalidade da alma, embora não pudessem explicar com muitos detalhes, como muito bem nos lembra Allan Kardec na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, quando explica a respeito do judaísmo. Eles acreditavam que um Messias viria para instaurar na terra o reino de Deus e que lhes daria a vida eterna, ou como nós gostamos de chamar, mundo de regeneração. Mas naturalmente, e o quinto ponto para que possamos entender, que eles sabiam que nem todas as pessoas herdariam o reino de Deus. Nem todas as pessoas estavam aptas para herdar o reino de Deus. Naturalmente, como nos relembra Emmanuel em A Caminho da Luz, lembravam ainda da sua expulsão de capela. Daquele
então, do seu exílio, quando Capela, aquele que não leu o livro, Capela estava na fase que estamos hoje, fazendo uma transição planetária de mundo de provas e expiações como a Terra está hoje, para o mundo de regeneração, e alguns poucos espíritos que não se adequavam a um novo padrão vibratório, foram convidados a retirar-se de Capelas e ajudar a Terra que estava passando de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. E então, esses exilados de Capelas guardavam em si a memória de que nem todos estariam aptos para habitar o reino de Deus na Terra. Nem todos estariam aptos. Aliás, esta é a origem daquele sentimento da expulsão de Adão e Eva do paraíso, simbolicamente falando. Então, por conta disso, a discussão jurídica de interpretação das escrituras naquele tempo era quem que vai herdar o reino de Deus. E a conclusão é que apenas os justos herdariam o reino de Deus. Mais ou menos como nós compreendemos hoje. A grande dificuldade reside em saber o que é ser justo. Quem é justo para habitar o mundo de regeneração ou o reino de Deus na Terra? Então, esse vem o sexto ponto. Quem que de fato é justo para habitar o mundo de regeneração? E havia então a grande discussão jurídica do que era ser justo. Alguns acreditavam que para ser justo você teria que cumprir os 613 mandamentos da lei mosaica. Outros juristas olhavam e falam, não dá. 613, então ninguém vai habitar o reino de Deus na Terra. Ninguém vai para o mundo de regeneração. E há, inclusive nas fileiras espíritas, uma grande confusão do que é o mundo de regeneração. Acreditando que o mundo de regeneração é um mundo ditoso. Não! Há necessidade de lermos Kardec, que explica de maneira brilhante o que é o mundo de provas e expiação, o que é o mundo de regeneração e o que é o mundo ditoso. Lá, no mundo ditoso, sim, teríamos que talvez cumprir os preceitos mais sublimes de amor. Mas o convite que nos faz aqui é apenas para o mundo de regeneração, ainda não para o mundo ditoso. Então não poderia ser cumprir os 613, porque senão ninguém iria. E aí, juridicamente, começou-se a discutir que não, basta se cumprir apenas os 10 mandamentos. Caso a pessoa cumpra os 10 mandamentos, porque afinal de contas os demais 603 estariam incutidos nesses 10. Mas aí veio ainda, 10 já não seria fácil de cumprir, já poucos ou quase ninguém iria para o mundo de Deus na Terra. E nem herdaria a vida eterna. Então se começa a discutir sobre a hierarquia dos mandamentos, e na hierarquia dos mandamentos define-se então que se cumprir apenas o primeiro mandamento, você já está apto para ser um indivíduo que estará presente no reino de Deus na Terra. Você herdará a vida eterna. Bom, mas o que é este mandamento? Vamos trabalhar porque não basta eu amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, como a gente vocifera. É importante que entendamos o significado do que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, na concepção que já se discutia em Israel na época de Jesus. E é isso que a gente vai tentar passar um pouquinho dessa parábola. Passado esses 6 princípios, essas 6 premissas. Vamos lá então. Certa ocasião, um perito na lei, ou um doutor na lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna?
Então, o doutor da lei provavelmente esperava que Jesus retirasse, como os demais doutrinadores ou os que se diziam o Messias, uma lista de mandamentos, e ele esperava que dissesse: olha, cumpre essa lista que você vai herdar o reino de Deus. Mas ele não sabia, dentro da sua ingenuidade, que estava falando com um mestre. Ele estava falando com o governador do orbe terrestre, que já era o Espírito puro há 4,5 bilhões de anos, como nos ensina Emmanuel também em A Caminho da Luz. E que já estava neste planeta e cuidando da evolução planetária há 4,5 bilhões de anos, quando sequer o planeta Terra existia e era senão uma força gravitacional apenas atraindo matéria bruta. Então lá estava Jesus, como nos ensina Emmanuel, na reunião com os grandes co-criadores em plano maior, recebendo a sua responsabilidade. Mal sabia o pobre doutor da lei que estava falando com uma alma dessa envergadura. E Jesus então vira para ele e faz a pergunta, duas na verdade. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Só essas duas perguntas já demonstram a genialidade de Jesus Cristo. Primeiro, ao ser inquirido, ele pergunta: o que está escrito na lei? Para o doutor da lei. Mas mais do que isso, como ele interpreta? Porque muito mais importante do que apenas ler a lei é interpretar a lei. Por isso que muitas vezes os advogados são tidos como mentirosos ou como dão um jeitinho. Não, porque existe algo chamado interpretação normativa. E existem várias técnicas de interpretação normativa, sendo a mais simples a meramente literal, e a mais sofisticada a interpretação teleológica, em que considera a literalidade da norma, mas também a literalidade de um conjunto normativo que aquele jurista entende. E ele então faz uma síntese da legislação e expõe o seu raciocínio. E a genialidade de Jesus está aí. Porque uma coisa é o que está escrito na lei, a outra coisa é como aquele jurista interpreta a lei. E Jesus já pergunta as duas coisas: o que está na lei e como você interpreta. E o jurista, que era um bom jurista, diz o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e a todo o seu entendimento, que já é interpretação dele. E ame o seu próximo como a si mesmo. Então aqui ele já está trazendo uma interpretação, porque isso não está na norma. Ele já está dizendo o que está na norma e a interpretação dele. E Jesus então responde: olha aqui o brilhantismo de Jesus. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Então, se você quer viver a vida eterna, se você quer ir com o bilhete dourado para o mundo de regeneração, faça isso. Faça o quê? Porque não adianta saber o que está na lei. É necessário agir, é necessário fazer, é necessário materializar. Mas é importante que a gente compreenda o que significa isso. E da onde que ele tirou essa resposta? Essa resposta que ele tirou de duas passagens muito importantes, significativas, e que ele faz um resumo de toda a lei mosaica nessa resposta. Olha que coisa espetacular, por ser um grande doutor da lei, conversar com Jesus. E ele não basta só saber, ele tem que fazer, pôr a mão na massa. Agora, como que eles interpretam? E hoje, qualquer irmão, companheiro nosso, judeu, que está lá na sua sinagoga, quando completa 12 anos, sabe exatamente o que eu vou falar aqui. E já era essa interpretação na época de Jesus. Da onde que ele tirou isso? Então a primeira parte da sua resposta está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5, que diz o seguinte: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor.
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ou algumas outras traduções, com todos os seus muitos, ou com todas as suas posses, né? Então vejam, é necessário que a gente interprete esse dispositivo para entender o que é amar a Deus e como que se compreende amar a Deus. Desde a época dos judeus, e isso se perdeu no transcorrer da história, e nós temos o dever de resgatar. Veja, os judeus entendiam, primeiro, somente se prova o amor a Deus se você exteriorizar amando o seu próximo. Não há como se dizer que você ama a Deus se você não exteriorizar esse amor no seu próximo. Então, quando você está exteriorizando com o seu próximo, é o momento em que você está amando a Deus. Porque não adianta só falar, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Isso não significa nada. Então os judeus já entendiam, desde a época de Jesus, que você precisa exteriorizar esse amor a Deus no seu próximo. Mas não só isso. Para amar a Deus de verdade, é necessário amar Deus em 3 níveis. E nos 3 juntos, só pode dizer aquele que ama a Deus, aquele que ama nos 3 níveis, amar a Deus e, consequentemente, o seu próximo. E quais são os 3 níveis? De todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Então, quando você ou eu dissermos que amamos o nosso próximo, ou seja, amamos a Deus, temos que amá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todos os seus muitos. E o que significa isso? Bom, os hebreus entendiam que amar a Deus de todo o seu coração, porque eles acreditavam que no coração residia a inteligência e as emoções. Quando estamos tristes, quando estamos abatidos, sentimos uma dor no nosso coração, né? Não se tinha naquela época a ideia de que a inteligência está no cérebro, né? E hoje nós espíritos acreditamos que não está no cérebro, ele é apenas o vetor, a inteligência está no espírito. Mas naquela época acreditava-se que a inteligência e as emoções residiam dentro do coração. Então, o primeiro nível de amar a Deus é usar a sua inteligência e o seu sentimento para amar a Deus. Então esse é o primeiro nível. Quando a gente olha um irmão caído, quando olhamos um irmão no semáforo, quando olhamos um irmão passando necessidade, nós temos que amar esse irmão. E amar esse irmão é amar de coração esse irmão, com o seu sentimento. Eu não gostaria de estar na situação dele. O que eu posso fazer para ajudá-lo? Como eu posso minimizar essa situação do meu próximo? Mas não basta só isso. Não basta só isso. Eu tenho que racionalizar. Eu vou pegar $1 milhão e vou dar para ele. Você tem $1 milhão? Não. Então não adiantou. Então, amar o seu próximo, amar a Deus de todo o seu coração, é utilizar a sua emoção para ter empatia para com aquele próximo, mas também utilizar da sua racionalidade para ver o que você pode fazer para o seu próximo. Mas não basta só isso. Porque se você ama de todo o seu coração, você não ama a Deus. É necessário também que você ame a Deus de toda a sua alma. E o que era para os hebreus, o que significava amar de toda a sua alma? Amar de toda a sua alma é demonstrar com ações práticas esse amor. Então não basta eu olhar o nosso companheiro no semáforo pedindo ajuda e eu sentir pena dele, eu sentir empatia com ele e pensar, puxa, eu gostaria muito de ajudá-lo. É necessário pôr em prática ações que possam de fato demonstrar o seu amor. É necessário que você demonstre o amor. Muitas vezes as mulheres nos cobram muito isso, que diz assim, você me ama? E você fala, amo. Então por que você não demonstra
Ah, é verdade. Pois é, quando estamos lá assistindo um filme e de repente vira e fala assim, amor, faz pipoca pra mim. E aí você fala, pô, eu tenho que levantar, parar o filme pra fazer pipoca? Poxa, mas eu tô assistindo o filme. Ah, mas se você não fizer isso, você me ama de todo o seu coração. Mas você não me ama de toda a sua alma. E você tem que amar de todo o seu coração e de toda a sua alma o seu próximo. Ou seja, também pôr em prática aquele amor. Mas não basta só isso. Se vocês achavam que estava difícil até agora, é necessário amar com todas as suas forças, ou em algumas traduções, com todos os seus muitos, com todas as suas posses. E o que significa isso? Primeiro, o que são todas as suas forças? Senhores, imaginem no dia que você nasceu. Lembra? Como que você nasceu? Ok. Tudo que você recebeu de bens materiais, tudo que você recebeu a partir do dia do seu nascimento, são os seus muitos. E aí é um equívoco da interpretação normativa que algumas pessoas pensam que amar o próximo é pegar e doar tudo, é tirar tudo que você tem e dar para o próximo. Ou pior, dar aquilo que não presta, né? Não é isso. Não é isso. Amar a Deus com todas as suas forças é colocar à disposição de Deus tudo o que você tem, para que quando Deus precisar, Ele vai agir por intermédio de você, da sua ação. Esse é o detalhe. E só assim, desde aquela época, há 2020 anos atrás, se acreditava, e muito mais tempo, já se acreditava que amar a Deus é amar o seu próximo, e você só ama a Deus quando você ama a Deus e ao seu próximo de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todos os seus muitos. Tranquilo? Essa é a primeira parte da resposta dele. E a segunda parte? A segunda parte está lá em Levítico, capítulo 9, versículo 18. Não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então vejam, aqui vai residir a controvérsia que o doutor da lei veio trazer para Jesus com o objetivo de pegar Jesus, fazer uma pegadinha para Jesus. Mas Jesus, mal sabia ele, estava conversando com a alma mais evoluída que já habitou a esse planeta. Então ele diz o seguinte: mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Aí o doutor da lei chegou no ponto em que ele queria, porque ele estava esperando uma lista de Jesus. Quando Jesus não dá aquela lista para ser a vida eterna e pergunta o que está escrito na lei, o próprio doutor da lei viu: opa, esse cara sabe o que está fazendo. E aí ele dá a melhor resposta que ele podia. Só que aí, na melhor resposta que ele podia, existe uma pegadinha. Porque ninguém discutia mais, isso era ponto pacífico, que era amar a Deus, amar o próximo de todo o coração, de toda a alma e com todos os seus muitos. A grande controvérsia residia aqui: quem é o meu próximo? Então é aqui. Por quê? Porque existia duas principais correntes que dentro do judaísmo de quem era o próximo. A primeira delas era a corrente majoritária, defendida pela maioria dos doutores da lei, dos juristas, que diziam que o próximo era apenas o povo escolhido de Israel. Ou seja, eu só devo amar o meu próximo se ele for o meu próximo, o meu irmão escolhido de Israel. Mas existia uma corrente minoritária. Esta corrente minoritária era defendida por Hilel, que era avô de Gamaliel, que foi o mestre de Saulo de Tarso, que, como nós vimos em Paulo e Estevão, se converte ao final da vida ao cristianismo, ao tomar contato com essa maravilha. E que, mesmo indiretamente, né, orienta Saulo de Tarso na sua transformação para o caminho de Damasco. Então, as lições demonstradas por Gamaliel ficaram guardadas na mente de Paulo.
e que ajudou. Então Gamaliel era um grande gênio. O seu avô Eliel defendia a corrente minoritária e dizia o seguinte, que o próximo são todas as pessoas. O próximo são todas as pessoas do planeta. Então eu tenho que amar a todos indistintamente. Essa era a corrente defendida por Eliel. E aí Jesus, na sua profundidade e na sua sapiência, começa a narrar a parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Bom, como que a gente identifica uma pessoa? A gente identifica uma pessoa pela roupa que ela usa. A gente identifica essa pessoa pelo sotaque que ela tem. A gente identifica essa pessoa pela forma com que ela se comporta. Mas Jesus começa a sua história dizendo, estava ele caído, seminu, quase morto, não tínhamos como identificar. Será que essa pessoa, ele é espírita? Será que esta pessoa, ele é evangélico? Será que essa pessoa, ele tem green card? Será que esta pessoa, ele torce para o mesmo time que eu? Será que essa pessoa é democrata ou republicano? Por exemplo, estou trazendo exemplos para a realidade. Jesus quis deixar nesse ponto. Eu não sei quem é, não consigo identificar se ele era judeu ou se ele era samaritano. Porque ele descia de Jerusalém para Jericó. E aí você não consegue identificar. Um sacerdote estava descendo naquele momento, naquele mesmo caminho, quando viu o homem. Tratou de passar pelo outro lado da estrada. Então o sacerdote, ao visualizar que não conseguia identificar nem se ele estava vivo ou morto, não quis tocar. E por que o sacerdote não quis ajudar? Porque dentro da cultura judaica, aquele tempo, se o sacerdote tocasse num morto, ele automaticamente estava impuro e consequentemente ele não podia pregar nas sinagogas. E se ele não podia pregar até que ele fizesse o ritual de purificação que demorava dias, ele não podia trabalhar. E como ele não podia trabalhar, ele não podia ganhar dinheiro. Então ele não quis tocar. Metaforicamente, senhores, isso é uma história, mas essa era uma cultura que existia. E é por isso que Jesus toma emprestado essa metáfora para que ele possa entender. Depois de algum tempo, um levita também passou ali por perto e viu o homem atirado no chão, mas não parou para ajudar e seguiu em frente. O levita eram os que auxiliavam os sacerdotes no templo. Enquanto os sacerdotes tinham a função de pregar, os levitas tinham a função administrativa do templo, certo? Eles eram os que organizavam o som, eles que cuidavam da entrada da porta, eles que faziam o vídeo aí para você chegar. Mais ou menos eu seria o sacerdote e o Walter, nosso companheiro, seria o levita, tá? Se ele também se encostasse no próximo, se ele encostasse naquele ferido e estivesse morto, ele estaria impuro e tinha que passar pelo ritual, não podia trabalhar e não podia ganhar dinheiro. Então, ele não quis. Mais um samaritano, estando de viagem, chegou onde encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Opa! Amou no primeiro nível, amou com sabedoria e emoção. Ao olhar para o caído, teve piedade dele. Olhou para o homem caído e pensou, será que eu posso atendê-lo? Eu posso parar, atrasar minha viagem para atender esse companheiro que está caído, que eu não sei quem é? Olha só, por que um samaritano? Porque ele estava conversando com o doutor da lei que odiava os samaritanos, né? Que tinham essa rixa. Lembra que eu expliquei isso no início, a premissa. E aí continua. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Ou seja, o samaritano que também tinha esse conhecimento, porque ele também seguia o Pentateuco mosaico,
O samaritano amou em segundo nível. Além dele amar de todo o coração, também amou de toda a alma. Olha quantos verbos o samaritano fez. Ele aproximou, enfaixou a ferida, derramou vinho, derramou óleo, colocou no lombo do animal, levou até uma hospedaria e cuidou dele. Ou seja, ele fez ações práticas para demonstrar o seu amor ao seu próximo. Ele amou no segundo nível. Saiu do pensamento, saiu da emoção e agiu. E continua. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Ou seja, o samaritano amou aquele próximo em 3 níveis. Olha como Jesus tinha noção da legislação mosaica e demonstrou o exemplo em que o samaritano ama com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todos os seus muitos. Ou seja, colocou à disposição daquele próximo tudo o que ele tinha. Ele amou no sentido bíblico da palavra, no sentido de amar de verdade. E aí Jesus vira para o doutor da lei e, depois de terminada a história, pergunta: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aí responde: aquele que teve misericórdia dele. Ou seja, ele não quis nem falar o samaritano, né? Falou: aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito, o samaritano. E Jesus disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Ou seja, a genialidade de Jesus ao tocar no prisma da pergunta sobre o próximo. Porque ao trocar o prisma, ele tira o doutor da lei daquela figura em que quem eu posso ajudar? Quem de vocês está precisando da minha ajuda? Eu sou muito bom e eu posso ajudar. Quem será que é o meu próximo? Retira o doutor da lei da figura daquela pessoa que vai ajudar e o insere na figura e insere a cada um de nós na figura daquele que quer e precisa ser ajudado. Ao retirar, então a genialidade de Jesus nessa parábola é, quando ele pergunta sobre o próximo, ele faz a figura de que você doente, você caído, nós caídos, quem a gente quer ajuda? Do doutor da lei? Do sacerdote? Ou quando nós estamos doentes, nós queremos a ajuda de quem pode nos ajudar. Estamos aqui, saindo aqui do centro, de repente eu tenho um ataque cardíaco, e aí estou passando mal, vem uma pessoa para me ajudar, eu viro: você é espírita? Não, porque se você é evangélico, eu não quero a sua ajuda. Ou então, se você é flamenguista ou você é corintiano? Se for corintiano, eu não quero. Jesus tira o prisma, porque na dor nós somos todos iguais. E hoje está muito claro com essa pandemia que passamos, o quanto nós somos iguais na dor. Porque há pouco tempo atrás nós achávamos que era um problema lá de uma cidadezinha na China. Hoje é o problema de todos nós. E não importa se você é branco ou preto, não importa se você é árabe ou judeu, não importa se você é homem ou mulher, não importa se você é americano ou chinês, não importa, o vírus está aqui e ele pode atacar, entre aspas, todo mundo. Todos nós estamos expostos. E é mais uma lição a ser tirada de que isso é a verdadeira igualdade e fraternidade, em que nós na dor somos todos iguais e todos nós temos que muitas vezes esquecer as nossas diferenças, dar as mãos e ajudar os outros, porque isso é o que Jesus coloca nesse prisma. Jesus coloca o prisma das pessoas que precisam de ajuda, para que quando nós estivermos na situação de ajudar, não olharmos a quem e simplesmente fazermos. Amarmos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossos muitos.
E foi isso que Jesus disse. Vá e faça o mesmo. Ou seja, saia da sua caixinha de que você só vai ajudar o filho de Israel e faça o mesmo. Ou seja, Jesus resumiu a sua máxima nessa parábola, quando ele afirma que a caridade é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai a Deus senão pela caridade. A prática da caridade é o caminho que nos levará ao reino de Deus na terra. É o reino de Deus na terra. É isso que vai nos levar. A caridade é o único caminho que nos levará para o mundo de regeneração. Então, quando estamos aqui, sofrendo, pensando nos nossos problemas, em todas as nossas dores diante da pandemia, e cada um de nós, com certeza eu tenho, e cada um de nós temos as nossas dores e estamos sofrendo com isso, eu pergunto, já perguntamos ao nosso próximo como ele está? Será que nós não podemos ajudá-lo? Porque é isso que vai nos levar ao mundo de regeneração. Quando estamos agora tendo um contato com a morte, e quando estamos com medo dessa morte, porque não temos o bilhete premiado, o bilhete dourado, é porque nós estamos esquecendo que Jesus já nos deu esse bilhete. E Kardec, esse gênio que veio nos sintetizar e nos resgatar o cristianismo primitivo, disse: não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Então Kardec, que também tinha esse mesmo conhecimento que eu passei para vocês, construído, ele percebe que a bandeira do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Vejam, não é a comunicabilidade com os espíritos. A comunicabilidade com os espíritos é um instrumento de conhecimento, mas que também pode ser a desgraça do médium. A bandeira do Espiritismo é: fora da caridade, da prática da caridade não há salvação. E eu não estou dizendo que nós não temos que nos comunicar, porque a comunicabilidade dos espíritos, sob o ponto de vista muito bem delineado por Kardec, é uma forma de caridade. É uma forma de caridade para com o obsidiado, é uma forma de caridade para com o obsessor, é uma forma de caridade para com os irmãos que sofrem, ainda atrelados à terra. Essa pandemia, meus irmãos, é um momento de despertar. Aqueles que estão partindo em decorrência deles serão sensibilizados, muitas vezes embrutecidos em determinadas jornadas, e essas pessoas muitas vezes precisarão dessa acolhida. No mesmo sentido, essa alma iluminada que banhou o Espiritismo, que foi Chico Xavier, disse: se Allan Kardec tivesse escrito fora do Espiritismo não há salvação, ou como muitas vezes está escrito fora da igreja não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus, ele escreveu fora da caridade não há salvação. E o que é caridade? E esse é o ponto que nós temos que ter em mente. O que é caridade? Kardec pergunta: qual o verdadeiro, na questão número 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Kardec foi genial. Olha a genialidade de Kardec ao perguntar: eu não quero saber a sua opinião sobre caridade. Porque muitas vezes quando a gente pergunta o que é caridade, a pessoa pensa: 1 quilo de feijão, 1 quilo de feijão, 1 quilo de feijão. Né? As pessoas, isso é caridade. Isso está correto. Mas não é só isso caridade. Kardec, dentro da sua genialidade, fala: por favor, espíritos que estão se comunicando, vá lá até o Mestre Jesus e pergunta a ele o que era caridade na sua acepção, na sua ideia. E aí eles respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, para Jesus Cristo, só pratica a caridade de verdade aquele que age com benevolência para com todos, ser bom para com todos, sem discriminação.
agir e pensar no bem para com todos, ser indulgente com as imperfeições alheias, ou seja, não é aprovar as imperfeições alheias. Jesus nunca aprovou a atitude da mulher adúltera quando não deixou que ela fosse apedrejada. E ele disse: aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E pouco a pouco todos foram se saindo. E aí ele vira para ela e fala: ninguém te julgou, eu também não o faço. Vá e não peques mais. Não, ele não disse vai e continue em pecado. Não, é vá e não peques mais. Então, esse era o Jesus. Imagine se a gente muitas vezes olha um criminoso, um bandido, um assassino, e a gente não tem a capacidade de se condoer e entender que era o máximo que ele conseguia fazer nessa encarnação. Muitas vezes a gente acredita que ele tem que ser punido, ele tem que ser massacrado, ele tem que ser julgado, e muitas vezes acima da própria legislação, porque ele tem que sofrer. Imagine se nós recebêssemos essa mesma julgamento de Jesus Cristo ou de Deus. Seríamos massacrados. Se ele não tivesse sido indulgente para conosco até agora, teríamos sido massacrados. E o perdão das ofensas, perdoar a ofensa que as pessoas nos fazem, isso nos liberta, isso nos faz deixar de sentir aquela dor, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, aquilo que acontece para conosco, nós merecemos. Mas não merecemos sofrer eternamente pela falta de perdão. Não merecemos sofrer pela eternidade ou por muito tempo vinculado àquele ato. Então isso é a caridade na acepção pura de Jesus. E é por isso que, mais uma vez, Kardec coloca: Jesus não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como condição única. Então só há uma única condição para sermos salvos dentro dessa transição planetária. Esta única condição chama-se caridade. E caridade com amor, como nos ensinou Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, que disse: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu nada seria. Seria como o símbolo que bate e retine. Ou seja, ainda que ele falasse todas as línguas do planeta, ainda que ele falasse todas as línguas dos anjos, mas sem amor, ele é um sino que fica plém, 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 plém. Ou seja, nada transformou ele. E continua, eu não vou ler toda a carta aos Coríntios, que é maravilhosa, merece todo uma hora de divagação sobre ela, mas ela é fantástica. E aí, mais uma vez, nos ensina Chico Xavier. E ele diz o seguinte: a caridade sempre foi a força que me sustentou. Tudo sempre valeu a pena por causa dela. Quando ficava muito aborrecido comigo mesmo, com as minhas imperfeições e erros, procurava na periferia da cidade, visitando as favelas. Sempre encontrei na prática do bem a mensagem de consolação e conforto espiritual de que achava carente. Trocava um pedaço de pão por energia para o dia seguinte. Sem a caridade, o médium não consegue sustentar o vínculo com a própria espiritualidade. Então, meus irmãos, nesse momento tão tumultuado que agora estamos, temos que lutar para sermos caridosos. Temos que lutar conosco mesmo quando o abatimento, quando a dor, quando o aborrecimento, quando a depressão, quando tudo isso estiver chegando, pelo fato de estarmos em casa, pelo fato de estarmos sem trabalho, pelo fato de estarmos com dificuldades na nossa família, tudo isso nós vamos buscar essa força, nos conectando com espíritos bons, com espíritos de luz, com os espíritos que estão tentando nos ajudar a termos forças para resistir essas dificuldades. E como que nós estabelecemos esses laços? Só existe um caminho, chama-se caridade. Caridade. E é por isso que o Mestre Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Meus irmãos, essa lição merece mais uma hora que eu não vou perder de vocês, mas basta dizer que para ir para o mundo de regeneração, basta
Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, praticando a caridade. Então, se quisermos o bilhete dourado para ir para o mundo de regeneração, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E o caminho para o mundo de regeneração é amar o próximo como a si mesmo. Mas Jesus, no último dia nesse planeta, encarnado, naquela ceia, na última ceia, que nós acabamos de relembrar no domingo de Páscoa, e que, sexta-feira santa, né? Que ele estava sabendo que ele ia, na quinta-feira à noite, na sexta-feira, passar pelo seu martírio, ele deve ter pensado e falou: deixa eu fazer um resumo da minha obra e deixa eu dar uma dica do futuro. Qual seria a grande lição que eu ainda quero deixar para todos nós? E ele deixou o seguinte: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é um upgrade do amor. Isto é um upgrade do amor ao próximo. Por quê? Porque se você quer um bilhete dourado para o mundo de regeneração, ame o próximo como a si mesmo. Agora, se você quer ir, se você deseja ir para o mundo feliz, o bilhete platina é: amai uns aos outros como Jesus os amou. É amar o nosso próximo como Jesus o amou. E se conseguirmos fazer isso, passamos direto do mundo de provas e expiação e vamos para o mundo dileto. Esse é que é o grande ponto. Então, meus irmãos, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço a todos pela atenção de vocês e quero compartilhar a felicidade de poder estar aqui nesse momento tão difícil para todos nós e para mim, estando um pouquinho com vocês. Obrigado. Uma boa noite.